Olá, vamos falar um pouquinho sobre o Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia onde a sua autoria é atribuída a Moisés. Ele também é chamado esse livro de Torá pelos judeus. Nós vamos falar um pouquinho sobre Gênesis. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro de Gênesis, ele conta a história da criação do mundo e de todas as coisas, a queda do homem. Ele é chamado de livro dos princípios, como eu tinha dito antes. É o princípio de tudo, o princípio da humanidade, o princípio do pecado, o princípio da nação de Israel. Então, é o livro dos princípios. Então, nós vamos falar sobre a criação, a queda, nós vemos sobre o dilúvio, nós vemos a Torre de Babel, o chamado de Abraão, a saída de Abraão, né, da sua terra, a história de Isaac, depois o nascimento de Jacó, os filhos de Jacó, até a saída deles para o Egito. Então, nós vemos toda essa história dos patriarcas, né? Os patriarcas são esses pais que a gente falou, os pais da fé: Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó. Então, aí é a história toda dos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vemos ali muitos ensinamentos importantes para nós, para nossa vida, para nós entendermos o plano de Deus da salvação, da queda do homem, do pecado, da ação do diabo, de todo o plano de Deus se descorrendo mesmo nas Escrituras. Nós vemos nos primeiros livros da Bíblia. Então, o livro de Gênesis termina com a ida de José para o Egito e toda a família de José, de Jacó, indo morar no Egito. E então, depois do livro de Gênesis, nós temos o livro de Êxodo. O livro de Êxodo conta a história de Moisés, do nascimento de Moisés, a história de Moisés e da saída do povo de Israel do Egito, a sua peregrinação no deserto, esse período que eles ficaram no deserto. E ali também tem um pouco das leis, um pouquinho dos acontecimentos ali no deserto. Então, essa é a história que contém no livro de Êxodo. O livro de Levíticos trata sobre as leis. Então, você vai ver ele principalmente falando sobre as leis de purificação, a lei do sacerdócio e os dias da expiação. Você vai ver ele falando praticamente sobre as leis de Moisés, o livro de Levíticos. Depois nós temos o livro de Números. O livro de Números, ele recebe esse nome por causa dos recenseamentos, a contagem mesmo do povo, a separação das tribos. Então, nós vemos ali no livro de Números a organização das tribos e a peregrinação no deserto durante os 40 anos. Nós vemos também no livro de Números falando sobre as rebeliões e a preparação para a entrada na terra de Canaã. O Deuteronômio seria uma segunda lei, ou seja, uma repetição da primeira lei, que nós vimos lá em Levíticos. Então, em Deuteronômio nós temos uma repetição, onde Moisés repete essa lei. É um período também da relembrança da lei para uma nova geração, um chamado à fidelidade a Deus, a profecia sobre o Messias e a morte de Moisés. Então, o livro de Deuteronômio é o último livro em que Moisés escreve. Acredita-se que o final do livro tenha sido escrito por Josué. Então, conta esses anos finais mesmo, esse tempo final de Moisés, da vida de Moisés, onde ele relembra a lei, renovassem a aliança com Deus naquele momento. Então, Moisés, ele não entra na Terra Prometida, depois nós vamos falar sobre a história de Moisés, mas é sobre esses assuntos mesmo, como se fosse uma repetição da lei, o livro de Deuteronômio. Então, assim que terminou, que Moisés morreu, Deus chama Josué, que era o seu sucessor, para poder conduzir o povo de Israel para a Terra Prometida. Então, aí nós vamos começar um novo livro e um novo conjunto de livros, que são os livros históricos. Então, o livro de Josué é o primeiro livro do conjunto de livros históricos. Aí terminamos o Pentateuco. No livro de Josué, nós vamos contar a história sobre a conquista da Terra Prometida, as divisões das terras para cada tribo
E também as promessas de Deus se cumprindo mesmo na vida do povo que ficou esperando durante 40 anos no deserto para tomar posse daquelas promessas de Deus. O livro de Juízes, os juízes, na verdade, depois que Josué morreu, o povo de Israel ficou sem líder, sem uma liderança. Começou um período onde Deus sempre levantava um líder. Essa liderança era chamada de juiz. Esse juiz era um guerreiro que lutava à frente do seu povo contra os inimigos que vinham. Então, eles ficaram muitos anos sem uma liderança fixa, sem um rei. Então, Deus liderava o povo por meio desses juízes. Então, foram vários juízes que tiveram nesse período. Então, o livro de Juízes conta a história desses juízes. O último juiz que fala na Bíblia foi Samuel. Quando Samuel era um profeta, mas também era um juiz. Quando ele estava liderando o povo, a nação de Israel começou a pedir um rei. Eles não queriam mais ser governados por juízes nem por profetas, eles queriam um rei como as outras nações. Então Deus, a partir daquele momento, instituiu a monarquia em Israel, começando por Saul. Então nós vemos contando sobre a história de Saul, o reinado de Saul, depois o reinado de Davi, depois o reinado de Salomão. Então, os livros do final de Juízes, Reis e Crônicas, nós vamos ver sobre as histórias dos reis de Israel. Então, Reis, o final do livro de Juízes, Reis, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segunda Crônicas, nós vamos ver toda a história dos reis de Israel. Os reis de Israel que tiveram até o final, onde eles foram levados para a Babilônia. Depois nós vamos entrar nesses assuntos. Depois que eles foram levados cativos para a Babilônia, para a Síria, depois para a Babilônia, nós temos os livros de Esdras, que faz parte dos livros históricos também, Esdras e Neemias. Então, nós temos os livros, vamos lá. Josué, Juízes, Ruth. O livro de Ruth não necessariamente fala sobre o reinado. O livro de Ruth é um livro que conta um romance, na verdade, um romance de Ruth e Boaz. Então, é a história de Ruth que vem a ser uma pessoa que entra na genealogia de Jesus. Então, uma das formas da gente enxergar a Bíblia mesmo é percebendo que pessoas que nunca se conheceram, que autores diversos escreveram livros contando sobre a genealogia de Jesus, sem às vezes nunca ter visto um ao outro. Eles estão contando a história da genealogia de Jesus. Então, Ruth faz parte dessa genealogia. Ruth e Boaz. Então, nós temos o livro de Josué, Juízes, Ruth. Depois temos Samuel, primeiro e segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Neemias e Esdras. Esses livros de Neemias e Esdras já são livros que estão contando a história do povo de Israel depois do cativeiro babilônico. Nós vamos falar sobre tudo isso depois. Então, esses dois livros tratam da volta, do retorno para Israel.